Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um nessa manhã, numa audiência especial da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como finalidade apurar algumas situações da saúde de Ribeirão Preto. Dizer que essa é uma reunião apenas para ouvirmos algumas pessoas ligadas a hospitais da cidade, por meio de convite. Essa não é uma audiência formal. É formal da CPI, mas não é uma audiência que tem por objetivo ouvir nenhum integrante da administração por meio de convocação. Apenas um convite para que nós possamos ampliar alguns estudos sobre o tema. Já agradeço a presença do vereador André Luiz, do vereador Maurício Gasparini e do vereador Marcos Papa, que é o relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de iniciar os trabalhos, eu quero desejar o mais profundo sentimento dessa comissão ao secretário municipal de saúde, doutor Estênio Miranda, porque o pai dele, senhor Antônio Almada Miranda, faleceu, foi ontem o velório, foi ontem o enterro. Então, desejar o mais profundo sentimento, nota de pesar também dessa comissão, ao excelentíssimo senhor secretário municipal da saúde, doutor Estênio Miranda. E hoje nós deixamos amanhã para ouvir os integrantes do Hospital Santa Casa e da Beneficência Portuguesa. Me parece que o superintendente da Santa Casa não pôde vir, mandou um representante, está aqui, muito bem, e também o doutor José Ricardo, diretor do Hospital Beneficência Portuguesa. Eu vou pedir para que os dois, se puderem vir aqui já os dois juntos, podem vir, por favor? Pode vir também, se quiser vir para a mesa, pode sentar, eu acho que pode vir. Pega uma cadeira para ele, por favor. Pode ser essa, pode ser essa. Eles vão falar o nome deles, o cargo, tá? Bom dia, obrigado, viu, pela presença, viu, pessoal? Muito obrigado, viu? Então, nós estamos aqui com representantes dos dois hospitais, da Santa Casa de Misericórdia e da Beneficência Portuguesa. Pode pegar o microfone, eu vou pedir para que cada um fale o nome completo e o cargo que ocupa, por favor. E bom dia, tá? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Valdemar Del Arco Júnior, gestor de apoio da Santa Casa. Peço desculpas pela ausência do Dr. Marcelo Bonifácio, que estava com compromisso inadiável. Bom dia a todos, eu sou Ricardo Marques, o administrador da Beneficência Portuguesa. Bom dia, Adilson Aparecido Fácil, diretor clínico da Beneficência Portuguesa. Como se trata de uma reunião apenas para ouvir os representantes dos hospitais e a título de convite, eu deixo aos vereadores para que façam a sua saudação inicial e para que iniciem aquele que quiser já algumas perguntas. Maurício, pode iniciar. Bom dia, presidente Ricardo Silva, vereador Marcos Papa, vereador André, todos os funcionários aqui da Câmara, a imprensa e principalmente aos convidados, né, que vieram hoje aqui prestar um bom serviço para a comunidade de Ribeirão Preto. É isso que a CPI busca, né? E dentro desse processo, o doutor Valdemar, doutor Ricardo, doutor Adilson, eu adoro essas oportunidades que a Câmara dá para a população de se manifestar, né? Porque a gente vive aqui dentro da Câmara, né,
praticamente aí é o nosso dia a dia, mas pouco as pessoas vêm aqui e falam com a gente, né? E tem uma frase muito simples, mas que não é praticada no seu dia a dia. Quem não fala não é ouvido, né? Então, muitas vezes, nós, vereadores, ficamos sabendo das coisas que estão acontecendo com a beneficência, ficamos sabendo o que está acontecendo com a Santa Casa, e, infelizmente, pela imprensa, né? As dificuldades que vocês passam, né? Eu vou usar até essa palavra, que é o que eu sinto no meu coração, os calotes que vocês levam, né? Então, acho que é uma bela de uma oportunidade, aqui na CPI da Saúde, onde a comissão procura fazer um levantamento, um raio-x do que está acontecendo em Ribeirão Preto, né? É uma pena que a gente tenha conseguido aprovar essa CPI no final aí do nosso mandato, né? Apenas 6 meses para a gente trabalhar, por isso que está se reunindo até no recesso, mas queria que vocês aproveitassem essa oportunidade mesmo e usassem no microfone para dizer aquilo que vocês realmente precisam e que hoje não acontece em Ribeirão Preto. Onde estão as falhas de parceria, né? Não só do governo municipal, se tiver do governo estadual também, se tiver do governo federal, né? Que vocês façam uma explanação completa de como que nós, vereadores, poderíamos estar atuando, se for a nível estadual, junto aos nossos deputados, se for a nível federal, junto aos deputados federais, e aqui na nossa cidade, como fiscais do Executivo, para que a gente possa fazer, pelo menos, amenizar, num primeiro momento, a situação, né, da Santa Casa da Beneficência, mas também buscar, através de uma agenda produtiva, a excelência, né, dessa parceria. Não vou dizer a excelência do serviço, porque a gente conhece as duas instituições, e sei que vocês têm ali um dia a dia heróico, né, em busca de uma excelência de serviço e de qualidade. Então, agradeço a presença e faço esse apelo, que vocês realmente falem, que nós estamos aqui para ouvir, tá bom? Muito bem, obrigado. Vereador Marcos Papa, para a saudação inicial. Tá bom. Bom, então é isso. Agradecer muito a presença de vocês aqui. Também faço minhas as palavras do vereador Maurício. Saudar o nosso presidente, vereador Ricardo Silva, a quem eu, mais uma vez, parabenizo e agradeço pela iniciativa da propositura da presente CPI para elucidar para a nossa cidade, a partir do Legislativo, o máximo possível a questão da saúde na nossa cidade. Também saúdo o vereador André Luiz. Bem, vereador André. Presidente Ricardo Silva, bom dia. Obrigado pela possibilidade de mais uma vez participar. Eu estou em outra agenda, mas fiz questão de passar aqui para sempre prestigiar essa comissão, Marcos Papa, Gasparini, minha saudação. E saudar também os representantes dos hospitais que são importantes no nosso sistema, o Júnior pela Santa Casa. Algumas pessoas não têm noção, eu ouço muitas pessoas falando assim, o político tinha que usar o hospital público para conhecer a realidade. Minha sogra teve alta da Santa Casa semana passada, ficou internada lá durante 15 dias. Eu estive na Benê essa semana, conversando com o Ricardo também, sobre a realidade, a gente acompanha de perto a vida de vocês. E é importante, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, quem está nos acompanhando em casa, é importante que a população de Ribeirão Preto saiba que os prestadores filantrópicos, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, também fazem parte do sistema SUS. E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. E é um sistema que tem um problema extremamente difícil de financiamento. Acho que a oportunidade de hoje vai ser muito salutar para que seja apresentada as dificuldades na relação com os entes federativos, prefeitura que atrasa pagamento, governo do estado que repassa muito pouco, governo federal que repassa muito pouco, e assim nós vamos ter um cenário muito melhor. Que essa manhã seja muito produtiva, eu vou me ausentar, tento voltar depois, mas eu desde já rendo homenagens a essa comissão e também aos prestadores SUS, que mandem um abraço aos seus associados, aos seus trabalhadores, e aquela mensagem que a gente sempre, aquele pedido que eu faço para professor,
eu vou fazer para vocês. Não desistam, por favor, não desistam. Muito obrigado, vereador André. Já iniciando os trabalhos, vereador Marcos Papa, relator da comissão. Eu vou dirigir a mesma pergunta a vocês, que representam notadamente a questão administrativa de Beneficência e Santa Casa. Quanto a Prefeitura deve para a Santa Casa e para a Beneficência hoje, e quantos meses de atraso significa essa dívida? Bom dia novamente a todos. A Santa Casa está com atraso da Prefeitura de verbas próprias, no valor de 2.100.000, correspondente a 4 meses. Essas verbas, elas vêm se alongando aí há 4 anos aproximadamente, sempre nesse mesmo patamar de valores. Então, os hospitais ficam trabalhando, já pagaram por aquilo que prestaram e ficam trabalhando com déficit de 2 milhões mês, aproximadamente, é o valor que a Prefeitura nos deve. Bom, na Beneficência Portuguesa, ele está devendo um pouco mais de 2,5 milhões, desde fevereiro. E também, como o Júnior falou, o que tem que é o tecido, é um sistema crônico que são sempre 4 meses. Então, daqui a pouco está vencendo o quinto, ele paga um e fica o 4º mês. Então, sempre 4 meses. E isso realmente é quase um faturamento nosso. Então, quer dizer, já está ficando insustentável, né? E, então, é uma coisa cíclica. A gente ouve falar que eles pagam adiantado, mas, na verdade, não é, porque eles já recebem do governo federal e repassa, né? Então, é isso que a gente ouve do outro lado. Eu sempre adianto para vocês uma parte. Mas não é, esse dinheiro ele já recebeu do federal. Então, ele iria segurar esse dinheiro? Não, tem que repassar para quem já prestou serviço, né? E um serviço que a gente todos sabem que é um serviço deficitário, o SUS, né? Mesmo com as subvenções, ele é deficitário, né? Então, tinha verbas que foram cortadas. Então, tudo isso aí tem complicado a nossa vida, né, como gestores. E o contrato, a mesma pergunta para os dois novamente. O contrato não prevê nenhuma punição ao contratante quando atrasa o repasse de um serviço que já foi prestado? O contrato não prevê nenhuma punição, nenhuma multa? Não, a gente renovou o contrato no final do ano, mas você não consegue negociar isso com eles, é impossível, é muito complicado. Você se coloca do outro lado, onde a gente tentou fazer isso aí, mas a gente não conseguiu esse êxito aí. É muito complicado a gente conseguir esse item aí. Da mesma forma, Santa Casa de Ribeirão Preto. As verbas federais que vêm, existe uma lei, sim, que eles são obrigados a repassar em 48 horas o valor. E é o valor que eles falam, que isso que o doutor Ricardo falou, de antecipar. Não. A verba vem, eles são obrigados a repassar por até cometer um crime no sentido de não repassar a verba. Mas essa verba não é a questão. Eles estão repassando corretamente, sem problema nenhum. Realmente é do próprio município que realmente tem atrasado. E os termos do convênio do Ministério da Saúde com a Prefeitura? O senhor sabe dizer se nesses termos há alguma punição? Houve alguma representação no âmbito do Ministério Público que pudesse apurar isso? Não, nunca houve. No período que eu estou na Santa Casa, toda a verba SUS é repassada integralmente na data certa e sem qualquer complicação. Como prestador SUS, além do município aqui de Ribeirão Preto, vocês prestam serviços para os demais municípios da regional em nível ambulatorial ou apenas urgência e emergência via regulação do Estado, DRS 13? É somente através da regulação. Eu não sei se a Beneficência Portuguesa tem alguma especialidade, mas eu acredito que não. Então, somente via regulação. Os dois. Ok.
Como prestador SUS do município de Ribeirão Preto, vocês confirmam a existência de um convênio entre as partes com contratualização de serviços? Se sim, existe uma revisão periódica desse convênio? Qual é a data da última revisão? Sim, como eu havia dito, o último contrato ele foi renovado em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado. Do ano passado, é. É de 12 meses. Aí, conforme a necessidade, são feitos os aditivos, vamos dizer assim também, né? E quais serviços que estão previstos neste convênio? O senhor tem como listar alguns? Então, aí vai depender de cada entidade. Tá. Né? Então, a gente tem a gente faz um contrato onde a gente mostra quais são todos os serviços que a gente presta, né? Tanto a nível ambulatorial como a nível de cirúrgico. Né? Então, tem cirúrgica geral, tem a parte de oncologia, que é o doutor Adilson que presta, né? Tem o serviço de cardíaco com hemodinâmica. Então, são vários serviços. Então, a gente tem tanto o serviço ambulatorial como o cirúrgico. E o convênio é revisado periodicamente mesmo? Sim, é revisado periodicamente. Uhum. Conforme existe uma necessidade, você pode fazer uma alteração, uma adequação para poder funcionar do jeito que tem que ser feito. A Santa Casa também? Santa Casa? É da mesma forma também. Da mesma forma. E sempre existem as reuniões para avaliar também o andamento desses convênios. Entendo. Das etapas cumpridas, né? E quando tem alguma intercorrência, então são feitos esses termos aditivos para adequar a situação. Recentemente nós tivemos a informação, inclusive recebemos um ofício até justificar a ausência do vereador Bertinho Scandiuzzi. O vereador Bertinho está com pneumonia, se não me engano, e não pôde estar presente aqui, então apenas justificar a ausência dele. Mas nós recebemos um ofício recentemente nessa CPI de que a Beneficência Portuguesa poderia suspender o atendimento, justamente em razão dessa ausência de repasses. Gostaria de saber se esse risco ainda existe. Claro, os senhores já disseram que há um atraso de 4 meses, geralmente, no repasse. Houve algum acordo para que isso não acontecesse? Como que está a situação atual? Bom, realmente, a gente tomou essa decisão, né? Nós fizemos uma reunião que, na verdade, mais uma vez, não ficou nada definido. Né? No ano passado, fizemos reunião na promotoria, onde foi a Secretaria da Fazenda também, e nada ficou definido. Ninguém consegue te dar um prazo, uma previsão de quando vai ser pago. A gente fez uma reunião dessa aí recentemente, mais ou menos 2 semanas atrás, não ficou nada acertado. A nossa presidente, ela falou, não, então vamos... Assim que a gente mandou esse documento, logo depois eles pagaram uma parcela, mas logo em seguida já venceu a outra. Né? E nessa reunião não ficou nada definido. E o que acontece também é que às vezes a gente sofre até represália, porque fala, então, se vocês não vão prestar o serviço, eu vou procurar outros prestadores, que eu acho injusto, né? Quer dizer, a Beneficência é uma entidade de 109 anos, a Santa Casa 120 prestando para o SUS, então eles deixam de pagar e a gente tem que ouvir que eles vão procurar outro prestador de serviço. Né? Então, é totalmente incoerente essa posição que a gente ouve. Né? Existe o risco, então, de suspender o serviço? Então, existe, porque hoje, para você ter uma ideia, ontem me ligou o coordenador dos plantonistas do nosso PA, que os plantonistas ainda não receberam os valores deles, geralmente eles têm que receber no dia 12 em diante, e nós estamos sem caixa. Então, estamos numa iminência novamente. Aí por uma paralisação dos médicos, entendeu? Porque essa que foi recente foi uma paralisação da entidade, porque a gente estava numa posição já de não poder arcar com as nossas responsabilidades, com fornecedores, os próprios médicos, né? E agora, de novo, então isso aí está se tornando uma coisa cíclica. Só que agora piorou, porque hoje é dia 23, né? 23. Não conseguimos fazer o repasse dos médicos. Só perguntar se esse risco iminente também ocorre com a Santa Casa. A gente constantemente está passando por essa situação. Para você ter uma estrutura de atendimento, principalmente a SUS,
você tem que contratar equipes, plantonistas, 24 horas, para atender toda a população. Então, isso custa caro. Hoje, uma equipe de plantão aí, vou dizer em termos de 110, 120 mil reais, dependendo do tipo de serviço que é oferecido, e você tem que honrar com o compromisso. E essa equipe não é um só, é uma equipe composta, às vezes, por 4, 5 médicos, e que você tem que estar cumprindo o pagamento. Então, constantemente, os médicos nos pressionam. Como é que eu faço? Eu estou com todo mundo para pagar aqui, com todo mundo com compromisso, prestando serviço, não negando atendimento, e nós vamos ficar sem receber, o que não é justo, e nós concordamos com os médicos. Então, isso sempre ocorre, sim, sempre tem essa pressão. Vereador Maurício Gasparini. Quando o senhor fala, doutor Ricardo, que a prefeitura salda uma parcela, né, de 4 meses, mas a gente tem que entender que são uma parcela de 4 meses de uma dívida acumulada de quanto tempo? Fevereiro, março, abril e maio. Mas só fevereiro, abril, maio, são 2 milhões e meio? Fevereiro, março, abril e maio. Tá. Por mês é? 600? Por mês. Não é um valor... Essa parcela seria de quanto que ele salda? De 4 em 4? Desculpa. É o seguinte, então, é o seguinte, essa parcela não é fixa, depende da sua produção. Como o doutor Júnior falou, nós somos avaliados mensalmente e é onde é avaliada a produção também. Então, a gente, dependendo da nossa produção, você recebe mais ou menos em cima do teto contratual. Certo. Né? Essa então, parcela, sim, se a gente pegar 2 milhões e meio de por dá 4, mais ou menos, então vamos supor, né? 550 mil, dá uns 500 e poucos mil, não é um valor fixo, então Tá. numa média aí, 550 mil, 500 mil. porque no teu caso é diferente, né? O senhor falou que a dívida de 2 milhões e meio, de 2 milhões e 100 mil, mas é uma dívida de 4 anos que vem se arrastando? Ou 4 meses também? Eu não sei se eu vou falar corretamente, que faz uns 2, 4 anos que eles mantêm essa política de atraso, essa política de atraso de 4 meses. É isso, né, Júnior? Agora eu entendi. Eu estou na BNL há 2 anos e pouco, desde que eu estou lá, essa é uma prática visual, justamente. Desse tempo que eu estou lá, isso acontece. Vereador Marcos Papa. Obrigado, presidente. Bom, não sei se nós vamos conseguir, se seria o caso, de quantificar hoje a questão das especialidades que vocês atendem. Acho que tanto o Benê quanto Santa Casa estão conveniadas para atender um número de especialidades. Não sei se seria o caso, porque são muitas ou poucas de mencionar hoje. São muitas, né? São muitas especialidades. A minha pergunta é, então, não sei se seria o caso da gente ter nos autos, né? Tanto o Benê quanto Santa Casa poder informar quais são as especialidades. Isso também deve ter no contrato da Secretaria da Saúde com vocês. Mas se pudesse vir de lá uma cópia desse contrato, para a gente ir compondo os autos da CPI, quais são as especialidades que vocês atendem. E para cada especialidade, o contrato menciona a quantidade de vagas dia, a quantidade de atendimentos dia? Tem, a gente tem o contrato, ele especifica quais são as nossas metas referente a internações, número de cirurgias, cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, né, atendimento ambulatorial. Então, tudo isso ele é mencionado. No contrato? No contrato, Então, eu solicito, por gentileza, os dois, tanto de Benê quanto da Santa Casa, para que a gente possa compor os autos da CPI aqui. E o fluxo de informações, quando chega a guia para a Santa Casa, como que é feito o fluxo de informação? Como é essa guia? Ela é eletrônica, ela é física, e na volta, como que ela é? Da Santa Casa para a Secretaria da Saúde, para a administração. Existem algumas formas dessa autorização, vamos colocar assim. As cirurgias eletivas são pré-agendadas e a própria secretaria, dependendo da especialidade, agenda as pré-eletivas. Cirurgias de urgência, não. Chega a guia de autorização, você faz de imediato, né?
A grande dificuldade que nós percebemos é que todas as cirurgias eletivas você não consegue cumprir em virtude da famosa vaga zero e das urgências que ocorrem no dia a dia. Então, você está com um número X de cirurgias eletivas marcadas, chega uma urgência, você não tem como tirar a urgência e, às vezes, você é obrigado a transferir essas cirurgias eletivas para outro dia. Então, basicamente, o que estrangula um pouco a saúde, na minha opinião, é que as vagas encaminhadas pela via vaga zero e as urgências e emergências atrapalham bastante o andamento, o fluxo normal que deveria ocorrer no hospital. Isso também acontece com a Benê? Também, sem dúvida. Esse é o maior entrave para a gente para cumprir as eletivas. As urgências, elas superam essas eletivas, né? Então, a gente, no próprio contrato, fala que a gente tem que ter um percentual X de cirurgias eletivas. Nem todo mês a gente consegue. A gente tem esse êxito. Por quê? Mas por causa das urgências, né? Então, esse é o maior problema. Que falou, a gente recebe pela regulação ou não, então vem as urgências, a gente tem que executar esse tipo de procedimento aí cirúrgico. Eu complemento com duas perguntas, então. O procedimento de regulação no intercâmbio Secretaria da Saúde, prestadores, Benê e Santa Casa. Essa regulação, ela tem um sistema transparente no qual ambos podem acompanhar e a sociedade inclusive? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se vocês sofrem algum tipo de interferência política para ter tanta urgência, retirando as cirurgias eletivas, né, ou tomando espaço das cirurgias eletivas, se vocês sofrem algum assédio de interferência política nas urgências. Não, respondendo à questão dessa interferência, não existe, porque foi o que eu te falei, nós temos contrato, né, tem que ter, acho que, 25% de eletiva sobre o total de cirurgias, mas é uma meta que eu falei, tem meses que a gente consegue e tem meses que não, né, mas não tem uma interferência política, né. Agora, quanto à transparência, se eu consigo enxergar a Santa Casa ou eu consigo enxergar o município de Ribeirão como um todo, não, isso não existe. Foi já até em pauta de reunião de avaliação que nós falamos, nós teríamos que enxergar também o que está acontecendo, né? Porque você tem cirurgia, você tem procedimentos que às vezes ele é melhor remunerado, tem uns que não. Então, eles têm que ter uma distribuição igualitária, né? Então, a gente precisa enxergar isso aí também para ver se está ocorrendo ou não, né? O senhor acredita que pode não estar acontecendo uma distribuição igualitária entre os hospitais? Não, eu não estou dizendo que eu não sei, a gente não consegue enxergar. Não há transparência nisso? Não tem uma transparência, uma política para a gente também enxergar o município, como a regulação como um todo. A regulação como um todo, não há essa transparência. Não existe. Nós abrimos a edição falando das diárias. Além delas, tem outra preocupação para quem está no campo. Os assaltos. Foram divulgadas hoje as imagens. É que tem outros prestadores também, né? A Santa Casa cada um tem um porte, né? A Santa Casa tem um porte maior, a gente tem um porte menor, né? Então a gente tem isso aí também. Aí, vamos supor, em determinado mês eles podem ter recebido mais, a gente um pouco menos, ou vice-versa. Sim, sim. Né? Isso aí acontece. E fora isso também, que está o contratualizado, que acontece que às vezes a gente ultrapassa a nossa meta. Então, é isso que eu ia perguntar. Por exemplo, algumas especialidades oferecidas pelos prestadores na prestação de contas que ultrapassam a oferta estabelecida. É justamente isso, não é? Por exemplo, ortopedia, mais 11.423. Cardiologia, mais 2.176. Uro, mais 5.333. Como que é realizado pela Prefeitura o pagamento deste excedente? Então, esse excedente é através da cobrança administrativa, né? Só que é uma coisa que você não sabe quando que você vai receber. Então, acho que no ano passado a gente recebeu alguns pagamentos administrativos, mas eram contas de 2008, 2009, 2010. Com atraso assim? Com atraso assim. Com atraso de 2008? E uma coisa que preocupou mais a gente agora ainda nesses últimos meses, é que a nossa UTI, nós temos contratualizado 9 leitos, né? Então ultrapassou. Então, se você for ver lá, a UTI, a ocupação foi mais de 100%, porque nós pegamos leitos
de convênio Sim, e colocou para o SUS. Para o SUS. Né? Então, de maio até hoje, nós temos 250 mil para receber de maneira administrativa, que a gente não sabe quando vai receber. Se o pagamento for de 2008, 2020. Então, para você ver como é que é. Que absurdo, né? É que eu falo para eles, ó, 2,5 milhões, se você tiver no banco a 1%, imagina quanto nós não estamos perdendo. E tem mais, eu entrei com um pedido na época que a gente estava fazendo esse contrato para isentar a gente da taxa de lixo hospitalar. Eu achei um absurdo, a prefeitura devendo para a gente, e você tem que pagar uma taxa de 8, 10 mil por mês de lixo. Falou, faz uma compensação, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Não tivemos êxito nenhum também. Algum vereador aqui sobre o assunto? Tem uma... Não, faltou. Ah, pois não, Papa, pois não. Uma das perguntas que eu fiz foi como é o fluxo de informações, né? Só um minutinho antes, para que não fuja do assunto, a Santa Casa sofre o mesmo problema, não? Da questão das especialidades oferecidas que ultrapassam a oferta? Tem também esse problema, não? Nós estamos lidando com vida, né? E quando se trata de vida, a gente não pode deixar de atender. Bate lá na porta de Santa Casa uma pessoa que está numa situação que pode perder a vida, a gente é obrigado a atender, até por ética médica e tudo mais, e responsabilidade que qualquer um aqui faria. Em relação à interferência política, nesse sentido, não vejo nenhuma possibilidade. A segunda pergunta é em relação... O pagamento da oferta... pagamento que ultrapassa administrativo. a oferta. Eu não poderia responder aqui que eu não tenho esses dados corretamente. Ah, ok, não tem problema. Vereador Papa. Tinha perguntado com relação ao fluxo de informações, se é sempre físico, as guias, se é eletrônico. A gente tem as informações, tem o sistema IJA, que é da Secretaria da Saúde. Então, você tem todo o agendamento lá. Então, quer dizer, se hoje se a prefeitura quiser disponibilizar para todo mundo. Então, o sistema IJA é onde você tem a marcação da agenda, a marcação cirúrgica, e eles conseguem mapear todo o nosso hospital por esse sistema. Então, ele sabe quanto eu tenho de UTI, quanto eu tenho de cirurgia que a gente está fazendo. E é um sistema que a gente tem que manter atualizado, que, inclusive, é um dos itens da avaliação mensal que a gente tem. Então, eu tenho que manter esse sistema, 24 horas, ele tem que estar atualizado. Se a gente tiver algum problema com o sistema, eu tenho que avisar, senão a gente perde ponto nessa avaliação. Então, é um dever do hospital estar mantendo esse sistema atualizado. Vocês é sempre eletrônico? É eletrônico. Ainda nessa da maior demanda com o serviço que vocês têm que prestar, aconteceu um fato agora, acho que no começo do ano, sobre as UTIs aqui em Ribeirão, né? A UTI da Santa Casa, qual que é a capacidade e o que aconteceu, que houve um entreveiro entre a Secretaria da Saúde e a Santa Casa com respeito à UTI de vocês. Vocês falaram que não iam mais receber as pessoas porque não cabiam lá no hospital e a Secretaria falava que vocês tinham que receber. Saiu nos jornais, tudo. Isso é corriqueiro? Esse tipo de relacionamento entre o hospital e a regulação, como que está como que vocês estão se comunicando, se está tendo alguma falta de diálogo, não anda bem esse relacionamento entre regulação e os hospitais filantrópicos de Ribeirão? Uma das principais causas do estrangulamento, na minha opinião, são as UTIs. Nós não temos a quantidade necessária para atender toda uma população. São 33 leitos de UTI. E você tem uma contratualização para atender X números de UTI. Normalmente você ultrapassa isso, você deixa de colocar um paciente conveniado, quando a gente fala em vida, né, que eu falei agora há pouco, e você ultrapassa até os números que você contratualizou. Não vejo problema, não. O que a gente tem sempre é problema de UTI, que o número de vagas do município não é o suficiente para atender a demanda da população. Então, sempre tem um paciente que não consegue uma vaga na UTI. Às vezes você tem que deixar ele
no ambulatório, às vezes tem que deixar no próprio leito, mas sempre com os mesmos equipamentos que você teria, mas não com acompanhamento 24 horas nele, né, como especializado. Mas a gente sempre tem atendido... Desses 33 leitos, existe alguma reserva de número para convênio? Existe, nós temos uma contratualização que a gente tem um número X. Então, desses 33, o que está disponível para o SUS? A contratualização é feita de 60%, nós atendemos mais de 70% nesse sentido. Lá na Beneficência são 9 leitos, é isso que você falou? Lá na Beneficência nós temos 11 leitos de UTI, sendo 9 para o SUS. 9. Então, quer dizer, essa ocupação de mais 100% é porque pegaram esses dois aí, que é o que a gente conseguir manter um equilíbrio é com o convênio. Então, hoje a gente não consegue mais. Hoje o nosso atendimento está 80%, 85% SUS. Né? Então, a gente não consegue ter esse equilíbrio financeiro hoje. Aí a gente tem uma outra unidade, que a gente chama de uma semi-intensiva, onde a gente tinha um incentivo da prefeitura de R$200 mil e foi cortado para 100 mil. Quer dizer, então, tudo isso aí colabora para você não ter um serviço mais efetivo e de melhor qualidade. Né? Quer dizer, nós estamos em emendas aguardando equipamentos para essa semi-intensiva, mas as emendas, vocês sabem que ela leva um prazo. Né? Quer dizer, para isso, esses equipamentos poderiam estar na semi-intensiva para dar um melhor atendimento ao paciente. Quer dizer, então, isso aí também. Então, cortaram 100 mil da gente, assim, né? Simplesmente foi... Era um incentivo que a prefeitura dava, era 200 mil e cortaram para 100. Se eu não me engano, para a Santa Casa também, né? Houve um corte. Uns 2 anos. Mais ou menos 2 anos. É um incentivo de uma unidade semi-intensiva que a gente tem, para ajudar a custear. Porque é uma unidade cara também, né? É que ela requer melhores cuidados, equipamento. Então, ela tende a se transformar numa UTI, mas ela não tem o mesmo atendimento que uma UTI normal. Né? Só voltando para esclarecer, na Santa Casa também é 100% eletrônica, a fluxo de informações entre... É o sistema que tem, o IGE também, totalmente também. eletrônico. E para eu retomar aqui, a Benê, quantos por cento é SUS, o atendimento? Mais ou menos? A nossa contratualização me fala em 60%, para a gente ter filantropia 60% e 40%. Né? Mas acaba sendo... mas hoje o nosso atendimento está entre 80% e 85%. A Santa Casa é parecido? É mais ou menos essas percentagens. Tem uma explicação para consultas especializadas perdidas? Por exemplo, reumatologia, 634, neurologia, 1.005, proctologia, 749 perdidas. Existe uma explicação para isso? Existe. Eu não sei o que seria o perdido. Foram dados retirados da prestação de contas, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2015 e primeiro quadrimestre de 2016. Da Secretaria da Saúde, mas isso aí para os prestadores, isso. Oferta e produção. Ofertou mais e produziu menos. Foi falta, foi... Se for dentro dessa linha que nós explicamos agora há pouco, em relação ao atendimento de paciente de urgência, que você deixa de atender eletivas, sim, tem uma demanda aí reprimida grande em algumas áreas, né? Ortopedia, por exemplo, até a cirurgia oftalmológica, que a gente estava fazendo um número bem maior, foi reduzida essa quantidade. Então, sempre que tem esses estrangulamentos, sim. A neurocirurgia, um pouco menos, mas a ortopedia, principalmente. E algumas eletivas, por esse motivo da urgência e emergência. Né? Não é falta de médico, não é falta de pagamento, não é falta de... Não, de forma alguma. Bom, pois não, claro, doutor? Assim, se vocês tinham um contrato, né? Tinha uma previsão de atender 2.000 pacientes... E fica faltando 1.000 e tantos, algum problema
Aconteceu. Aconteceu. Ou greve de médico, Não, ou falta isso- de recurso, ou quebra de equipamento, não sei, Não, alguma isso coisa não. assim. Seria a demanda para urgência que atrapalha o atendimento diário. Seria isso. Seria isso aí. E o que acontece também, aqui a gente vê às vezes até uma ação da prefeitura que é positiva, vamos supor, tem determinado exame, vamos pegar para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, existe uma demanda reprimida, que Certo. eles detectam lá. Então, nesse caso, eles fazem um incentivo para isso acontecer. Só que como a demanda tem um volume maior, quando você vai chamar essa pessoa, algo já aconteceu, ou a pessoa faleceu, ou a pessoa já fez por outros meios. O que acontece é isso também. Então, o que você falou, o perdido pode ser isso também. Então, às vezes tem uma fila muito grande, a hora que você vai chamar para fazer o procedimento, a consulta, algo já aconteceu que existe essa demora, tem essa demora e existe essa diferença aí. E vocês têm ideia do percentual de faltosos nas consultas ambulatoriais e especializadas? Vocês chegam a trabalhar com esse indicador, não? Nós temos, assim, vamos supor, eu tenho a nossa parte de imagem, né? Então, nós também eu tenho que prestar conta daquele número que está contratualizado. E vamos supor, então eu tenho lá um determinado exame, eu tenho que fazer 300 exames, né, ressonância magnética, por exemplo. Se eu não atingir os 350 por falta, eu tenho que falar quais foram os pacientes que faltaram. Porque ela pode fazer uma auditoria, a secretaria pode fazer uma auditoria para ver se é isso. Então, o que está contratualizado, a gente consegue te falar, né, a gente expressar esse número em percentuais ou números em média. Isso aí a gente consegue, sim. Agora não tem esses dados, né? Agora, assim, de cabeça, não tem em média. Tem alguma informação nesse sentido, não? Não, os dados eu não tenho, não, Tá. mas é o que o Ricardo falou, está certo. Tá. Muitos pacientes agendam e não vão. Então, normalmente, existe uma praxe sempre de você colocar um número a mais em virtude da ausência de alguns, né? Tá. Então, normalmente você atende aquela quantidade de exemplos. Se tiver agendado 30 pacientes, agenda-se 33, estou fazendo uma comparação só para ter uma ideia, e que supre aquele atendimento naquela data. Então, ocorre isso também. Muito bem. Pois não, vereador Maurício. Quando a gente ouviu os gerentes aqui das UBDS, eles falaram que esse controle de faltas, né, que alguns faziam por telefone, hoje você tem consulta, você vai vir, então, vocês têm algum tipo de ação nesse sentido? Através de cartinha, telefone, como é que é? Ou não faz isso vocês? Nas consultas em especialidades, também a gente usa o sistema IGE, que é agendado via Secretaria da Saúde. Então, como já foi dito, existe uma oferta do número de consultas em cada especialidade por mês ou por ambulatório. E quando há a ausência do paciente, geralmente a gente ou tem que avisar por ofício, tem que avisar a secretaria que houve falta, porque avisa a secretaria, e algumas situações que são pacientes que já estão em segmento, que a gente tem o cadastro lá, o próprio hospital liga reagendando ou oferecendo um outro, sim. E aí, na questão dos exames, quando ainda é dentro do mês, existe tempo hábil, esse faltoso é substituído, para que a gente mantenha a cota, porque senão isso também reflete na pontuação, na avaliação do hospital. Existe alguma especialidade oferecida que está ociosa ou com baixo número de aproveitamento pela Secretaria de Saúde? Eu tenho que falar da minha especialidade, que no geral ela está com uma oferta ociosa, que é a oncologia. Urologia está com oferta ociosa. A oncologia. E algumas especialidades que também a gente tem reivindicado, como neurocirurgia,
É assim, que eu não me lembro todas de cabeça. Isso é falta de gestão da Secretaria de Saúde? O que seria isso? Eu acho que tem algumas dificuldades aí de encaminhamento, que por conta de gestão estadual, municipal, acaba tendo... Atualmente, com o problema do Hospital das Clínicas, que está fazendo uma mudança nos equipamentos lá, nós estamos recebendo um número maior, mas para a radioterapia, por exemplo. Mas na questão da oncologia clínica, a gente ainda teria capacidade de atender mais. Um pouco mais. Doutor Marcos Papa? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm vocês têm filas, aliás... Filas em algumas especialidades. Eu quero voltar para a Secretaria da Saúde, mas o senhor nos disse agora que tem alguns procedimentos que têm mais oferta do que procura. Outros não. O senhor usou uma expressão que está me falhando. Ocioso, é isso que eu estava tentando me lembrar. Em algumas especialidades, a Santa Casa está ociosa. Ou é Benê? Benê, desculpa. Depois eu vou dirigir a mesma pergunta para a Santa Casa. E nós temos, por parte da Secretaria da Saúde, filas muito grandes. Os gerentes que estiveram aqui conosco e a secretária adjunta também nos relatam que são filas muito grandes, que nós só soubemos de forma transparente por força de uma lei de minha autoria que manda publicar essa fila. E já existe essa lei há 1 ano, não era cumprida, não sabemos se a secretaria está cumprindo agora por força da CPI ou por força do inquérito civil que foi aberto para apurar por que a prefeitura não cumpre essa lei. O fato é que o senhor está nos dando notícia que existe ociosidade e a Secretaria da Saúde nos dá notícia que existem filas que chegam a 18 meses. Então, eu pediria tanto para a Benê quanto para a Santa Casa o envio de relatórios das especialidades onde há ociosidade, para que nós possamos cruzar essas informações com a Secretaria da Saúde. Pode ser? Podemos. Até eu queria fazer uma complementação. O que existe também, vamos supor, o serviço de proctologia. Né? Vocês querem atender mais a proctologia? Porque hoje eu tenho um número contratualizado. Às vezes não compensa para o hospital também, porque o valor já é tão pequeno, porque, vamos supor, então o paciente dá entrada lá pelo pronto atendimento. Então, quem vai atender ele vai ser um plantonista, depois desse plantonista tem um problema de procto? Tem. Então, tem que chamar um especialista. Né? Só que esse valor hoje, ele não é pago por atendimento. Vamos supor, houve um atendimento lá que ele ficou em R$40, por exemplo. Ele tem que ser rateado entre o plantonista, o especialista e o cirurgião. Então, às vezes, isso aí inviabiliza também. A prefeitura só paga o atendimento e esse valor tem que ser rateado entre os médicos que atenderam. Então, isso aí, para o médico, não é... O valor já é pequeno. O médico vai ter que dividir aquele atendimento entre 2 ou 3 médicos. Entendeu? Então, ele faz uma cirurgia de R$50, R$60, vai ter que dividir com o restante. Então, isso aí também inviabiliza a melhoria. Então, a oferta justamente, mais. então essa demanda fica mais reprimida. No caso das que têm demanda reprimida, né? Justamente. A Santa Casa tem também especialidade que está ociosa ou com baixo número de aproveitamento pela Secretaria de Saúde? Tem sim. Nós temos que pensar no caixa, né? Aham. A Secretaria trabalha com o valor X que ela tem a capacidade de estar repassando. Então, eu acredito que o principal problema nesse sentido é o problema de caixa. A saúde, como diz, é um saco sem fundo, né? Quanto mais você tem necessidade, mais você precisa. Então, eu acho que é problema de caixa aí também, porque... Mas se a gente for pensar, a gente fica falando de problema de caixa. Quando você tem um estrangulamento de 800, de 1.000 consultas eletivas, vamos colocar como eletivas, você tem que pensar que essa paralisação desse atendimento, ele vai virar uma urgência. E essa urgência vai sair muito mais caro do que fosse tratado no início, né, se tivesse condição de atender essa demanda. Muito bem.
Chegou a essa comissão a informação de que os exames de imagem são de gestão dos prestadores apenas. Vocês confirmam essa informação? Nós temos contratualizado com a Secretaria X números de imagens. A Secretaria tem nas suas unidades também alguns tipos de imagem, né? Aquilo que é contratualizado, nesse ponto eu tenho quase que certeza que estamos atendendo toda a necessidade do município. Atende toda a necessidade, não? Atende. A Benê também? Mesma coisa. Os senhores têm conhecimento de que os exames de imagem estão sendo disponibilizados apenas com laudo e sem a imagem para comparação? O senhor, como médico, talvez poderia afirmar. Isso tem sido uma prática agora mais recente que Ok. tem acontecido por alguma dificuldade do serviço que que eu desconheço. Mas o que a gente tem observado é que nesses últimos meses, principalmente, aconteceu sim de ter ou só o laudo, está faltando a imagem em si. Não sei se é alguma coisa pontual ou se vai ser uma prática daqui para frente. A secretaria diz que a representante do DACA, se não me engano, ela disse a essa comissão parlamentar de inquérito que essa é uma grande dificuldade, porque o médico que recebe, ele não vê a imagem, ele só vê o laudo e aí teria como mudar às vezes isso? fica, a prática normal que vinha sendo adotada, eu digo até a questão de 2, 3 meses atrás, era essa. Sim. Você recebia a imagem, né, o filme radiográfico, ou então impresso no papel, quando é o caso, junto com o laudo. Então, o médico pode visualizar a imagem, comparar com o laudo e aí tomar uma conduta. Mas nesses últimos meses que tem acontecido isso, por isso que eu não sei se é alguma determinação ou se foi alguma questão pontual agora. Vereador Marcos Papa? Eu sei que a pergunta pode parecer ingênua mas eu preciso perguntar. Então, nós temos ociosidade de um lado pelos prestadores de serviço e temos filas imensas por parte da Secretaria da Saúde. Nós temos um caso de atraso de pagamento que configura uma milionária pedalada desse governo para o próximo, porque se é crônico há 4 anos, então essa administração está dando uma milionária pedalada na área da saúde para o próximo mandato. Vocês perceberam ou podem fazer alguma análise com relação ao seguinte: a prefeitura pode estar segurando o atendimento dessas demandas ociosas, desses atendimentos que vocês poderiam estar fazendo por falta de dinheiro? Eu sei que essa pergunta eu deveria dirigir e vou dirigi-la aos membros da Secretaria da Saúde, mas eu dirijo a vocês também para que eu possa ter um vislumbre assim do que vocês sentem. Da nossa parte, o que a gente vê nas nossas reuniões, até com a doutora Sônia que esteve aqui, assim, existe uma preocupação grande deles atenderem sim aquilo que está com problema, né? Então, o que a gente vê é que ela quer, a doutora Sônia, principalmente, a gente tem um bom contato, né, com o pessoal lá do departamento dela, com o DIEC, a gente tem um bom departamento, e eles têm essa preocupação em atender aquela necessidade, isso a gente enxerga. Mas o que a gente vê também é que eles têm um teto, um orçamento que eles não conseguem estar trabalhando em cima daquilo lá. A preocupação deles existe sim. Então, o que eu te falei, de repente, num determinado serviço, aquele serviço está muito defasado, o valor, se ela precisa, ela vai querer fazer vamos pagar um plus, vamos fazer alguma coisa. Existe essa preocupação dela, eu vejo sim. Ela é uma pessoa muito proativa, a doutora Sônia, e o setor dela, né? E isso eu vejo, mas acho que eles caem na questão do orçamento deles. É isso que eu percebo particularmente. Tá? Caso o paciente precise de um exame que não está contemplado no convênio realizado com a Secretaria, porém o prestador tem a capacidade para realizar, existe alguma forma para esse exame ser garantido ao paciente? Existe alguma possibilidade disso ou não? Se não estiver contratualizado. Isso. O que eu posso te falar, em alguns casos a gente tem itens, vamos supor, numa cirurgia tem que usar um determinado material. Entendo. Né? E aí o SUS não paga aquilo lá, aquele item. O hospital lhe banca.
Banca isso. Ele banca do bolso. Banca do bolso. Eu até queria explicitar aqui mais um problema, mais um item. Como é que a gente é parceiro? Quando houve a greve do Santa Lídia, com a ortopedia, a greve acabou a ortopedia lá. Acabou lá. A Benê pagou do bolso dela plantonista para eles. Entendeu? Então a gente não vê uma reciprocidade deles nesse sentido. Uma via de uma única. Uma via mão única. Naquela época a gente estava com a sustentável, estava começando, a gente tinha um dinheiro em caixa, não sei o quê. Então nós pagamos porque eles estavam desesperados. A doutora Sônia veio para a gente, conversou, a dona Dulce, a presidente, se sensibilizou, falou, não, vamos bancar assim, não vamos deixar sem o atendimento lá, porque na Benê a gente não tinha mais como atender. A demanda foi tão grande, então a Benê pagou por uns tempos os plantonistas de lá. Santa Casa também? Quando o exame não está contemplado no convênio realizado com a secretaria, realiza, não realiza, como é? Não, a gente sempre realiza, sim, principalmente a ortopedia. De repente, você vai colocar uma placa lá que é necessária, você não vai deixar o paciente banca, né? com uma... O hospital banca. Banca, normalmente banca, sim, é comum. Pois não, doutor Ricardo. O que existe, alguns exemplos que tem ocorrido, no caso da ortopedia, de repente o paciente ele precisa de uma prótese. E a prótese, por lado do médico, falou, essa prótese eu não vou colocar aqui porque não é adequada. E a gente encaminha para o HC. Porque lá ele pode usar essa prótese, ele tem essa verba para isso. Então, o que está existindo hoje é uma divergência, porque o médico que está lá na beneficência, ele não quer se comprometer tecnicamente. Ele falou, se eu colocar essa prótese, vai me dar problema. Né? Então, isso aí existe. Então, aí tenta transferir para o HC. Okay. Muito se tem falado a essa comissão que os casos que chegam na média complexidade, talvez mais para o doutor, eles poderiam ser resolvidos na atenção básica. O senhor concorda com esse diagnóstico? Em alguns casos, sim. A gente percebe que os casos chegam, como já foi dito, chegam agravados. Sim. Se tivesse tido um atendimento precoce ou pelo menos num tempo adequado na atenção básica, a gente poderia não ter esse agravo e ele não chegar ao hospital. Seria uma fragilidade da atenção básica do município. Isso, acho que também aí eu não saberia dizer qual é o fator lá, porque eu não tenho acesso, eu não conheço, mas assim, o que a gente percebe é que muita coisa poderia ter sido resolvido, né? E acaba chegando com um agravo no hospital para ir já numa fase secundária. Ficou também evidenciado por essa comissão que há na Secretaria Municipal de Saúde uma dificuldade em repor alguns profissionais especialistas. Uma delas é a proctologia, que foi muito falada aqui como uma grande dificuldade. Vocês, como prestadores SUS, têm condições de aumentar a oferta de especialidades para o município? Ou hoje não? Depois eu vou passar para o Ricardo, porque ele já na parte administrativa, dois, né? Mas o que eu vejo assim da parte da equipe, eu acho que existe até a possibilidade de se fazer. A questão que eu acho que é mais agravante aqui é a questão do financiamento mesmo, porque são procedimentos que aumentam em número e a gente tem dentro do contrato uma restrição. Então, acredito que teria que ter feito uma repactuação no sentido de atender um número maior, porém com um financiamento adequado. É isso mesmo, que eu já tinha falado anteriormente, né? Eu até o exemplo da Procto. Né? Então, os médicos estão lá, mas só foi oferecido para a gente, vocês dá para aumentar essa demanda para vocês, essa prestação, mas o médico não quer, falou, como? Eu já ganho, o valor já é pouco, eu tenho que dividir com os outros médicos, então é preciso uma adequação desse repasse. Da mesma forma. E também ver se o município tem verba para essa finalidade, para atender a demanda total que tem, né? Não só nessa especialidade, como nas demais também. Eu acho que aí é o... Mas os senhores entendem, então, como uma saída. Por exemplo, nós temos um gargalo em proctologia, um exemplo. Os hospitais estariam prontos a atender esse gargalo se aumentasse o repasse. Seria uma saída financeira e rápida e ágil.
Seria. Seria, sem dúvida nenhuma. Seria também. Os vereadores querem? Como parceiro da gestão na assistência de média e alta complexidade, quais sugestões, aí de forma geral, que os senhores têm para otimizar a fila de espera de consultas especializadas? Seria essa então mesmo? Aumentar o repasse aí? Seria isso não? O repasse seria assim um item primordial para a gente, porque o próprio médico, como o valor que ele recebe já é pequeno, né, então ele não tem condições de absorver mais. De repente vai ter que aumentar a equipe também, né? Então isso aí é um item que faz parte, junto com você tem que ver se tem a estrutura também para poder fazer isso, né? Então eu diria que sim, existe essa possibilidade. Os senhores acreditam que existe a necessidade de mais um hospital filantrópico para atender, ou se organizar a gestão com recursos, os prestadores de hoje dão conta da demanda toda? Pelo que a gente vê, nós estamos cumprindo o nosso... Eu vou falar pela prática, a gente consegue cumprir o contrato, né, o que está sendo solicitado para a gente. Eu não vejo, assim, a gente não tem acesso a essa demanda toda, né? Que tem condições do hospital otimizar a estrutura dele, a capacidade dele, a capacidade de fazer os exames, existe, né? Mas só que eu falei, a gente precisa de uma compensação financeira, que a gente não tem hoje. Hoje, uma UTI, o SUS paga 400 e poucos reais a diária, ela custa para a gente 600. Entendeu? Então, ela não cobre nem o custo da hotelaria. E esse 400 está incluso todo o processo de medicamento, está tudo. Então, quer dizer, fica muito difícil. Tem como otimizar? Tem. Mas é preciso ter uma contrapartida. Porque do jeito que já está difícil, se você aumentar, piora mais ainda a situação. Santa Casa. Acho que da mesma forma na Santa Casa, aquilo que eu falo, é sempre questão de caixa, né? Eu acho que a Santa Casa, como a beneficência portuguesa, eu costumo usar uma expressão, sempre carregou a saúde do município nas costas. Mesmo em tempos idos aí, em dificuldades piores, muito piores, sempre carregou a saúde do município nas costas. Eu fico muito triste quando a gente é ameaçado que eles vão procurar outros prestadores nessa situação que a gente teve recentemente. Tem outros prestadores? Ele fala que vai procurar fora, mas é muito triste a gente ouvir isso. De vez eles acharem uma solução, ao invés de eles procurarem uma solução factível, não. É mais fácil ficar ameaçando. Que eu não acho totalmente falta de respeito, né? Bom, pessoal, para finalizar, apenas para que... Pois não, vereador Maurício Gasparini, pois não. Eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, que eu acho que é muito importante também. Não seria só a nível municipal, como eu disse, que eu queria tratar. A tabela que vocês recebem do SUS, há quanto tempo que ela não é revisada? A tabela do SUS é aquilo que vocês vão receber pelo atendimento, pela cirurgia, o médico. Essa tabela, eu tenho informações que vai para mais de 11 anos que procede mais, isso. É verdade. Mais que isso até? Ela como um todo, acho que desde 1998. E 98. foram feitos alguns reajustes pontuais em um outro procedimento, mas ela como um todo, hoje ela serve mais como uma referência, porque praticamente os valores que estão lá contidos. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes, por conta desses incentivos que estão sendo dados, tanto pelo Estado, pela Prefeitura, quando a gente vai conversar isso com eles, dizem assim, não, mas você não recebe a tabela. Entendi. Você recebe a tabela mais um plus. Mas esse plus veio pendurado com uma série de exigências a mais. Então, na verdade, esses exames que não eram incorporados na tabela original, que estão sendo feitos hoje, fica por conta desses plus, né? A questão de, quando você vai renegociar, você renegocia sempre em cima da tabela e não do plus. Então, é uma distorção muito grande que ocorre,
em função de você não ter um parâmetro atualizado. O parâmetro é a tabela, porém, esses incentivos que são dados também é porque não cobre nem a inflação, na verdade. Se você pegar praticamente 15, 20 anos que isso está congelado, se colocar a inflação nesse, já comeu esse incentivo. Não é? Que é chamado de incentivo, na verdade, é custo mesmo. Você tem que usar isso daí para pagar lá todos os Vocês têm conhecimento de atrasos de pagamento por parte do governo federal à prefeitura? Isso já foi dado como não tem, às vezes não, é que a gente não? tem assim, sempre paga no mês, esse atraso a gente não tem ouvido, não. Eu só queria complementar essa questão que a doutora Dilson estava falando, que além da tabela que eles pagam, mas essas subvenções, elas não cobrem nossos custos, como ele já havia dito. E a gente faz uma análise financeira mensal, que para cada R$1 que a gente recebe, a gente gasta R$1,27, R$1,23, né? Então, o último resultado foi para cada R$1, para cada R$1 recebido, eu gasto R$1,27. Né? E os incentivos não suprem esses 27 centavos? Não, de jeito nenhum. Agora, com todas as subvenções, tanto municipal como estadual, elas não suprem. Do Estado, qual o benefício que vocês têm? Existe atraso? Existe... Como está a questão com o Estado, que começou há 2 anos atrás, foi aquele programa Santa Casa Sustentável, né, que contribuiu, foi muito positiva para a gente, né? Então, esse valor que vem para a gente, assim, posso dizer que para a beneficência, ele foi muito positivo, né? Então, e ele está em vigor hoje? Ele está em vigor, se tornou até uma lei. Uma lei, ok. Né? A gente foi contemplada, a Santa Casa e a beneficência nesse programa. Ok. Né? Então, é um programa também que requer avaliação mensal, a gente tem que ter a pontuação, senão a gente perde o incentivo também. Agora, só para finalizar, vereador Cícero, muito obrigado pela presença, está aqui conosco também. Com relação ao atraso nos repasses, nós temos da Santa Casa uma dívida de 2.100.000, a Benê de R$2.500.000. Desde fevereiro para cá, eles pagam um mês e fica 4 atrasado. Os senhores têm conhecimento que a prefeitura pode correr na lei de responsabilidade fiscal, porque vai chegar no fim do ano e isso não pode passar para um futuro, tem que pagar até dezembro. Os senhores têm conhecimento disso? Tem, né? Tem esse conhecimento. Claro. E assim, ter que frisar, no ano passado, na Santa Casa, Tanta Benê, levamos esse assunto na promotoria, protocolamos documentos na lá. promotoria, já houve até... no ano passado, mas sim, é uma coisa que também não se foi resolvida. Essa comissão vai oficiar, já de imediato, mais uma vez, a Secretaria da Fazenda, da Saúde e também a promotoria, viu? Acho que já de imediato, viu, Nobre? Viu, Marcos Papa? É isso. Então vamos oficiar também. Pois não, vereador Maurício? Sem querer desviar, né, foco, a atenção nunca foi essa. Há 2 anos atrás, quando veio à tona aqui na Câmara Municipal essa dívida, que todos os vereadores se uniram, as duas, não sei se vocês se lembram, vocês vieram no plenário, houve um grande clamor da imprensa, dos vereadores, a mesma história, de uma dívida que ia parar os hospitais filantrópicos. Na época eu ensaiei uma CPI para tratar desse calote, que, igual vocês falaram aqui, é uma prática usual de 4 anos. Né? Agora, quando a Beneficência anunciou que iria suspender suas atividades, eu resolvi reviver essa CPI, e ela já está na casa. Novamente, a grande maioria dos vereadores assinaram essa CPI, que vai tratar única e exclusivamente desse assunto, do calote aos hospitais filantrópicos de Ribeirão Preto. Mas como foi noticiado na imprensa de que havia feito um acordo, né, no Ministério Público, hoje o senhor trouxe uma informação diferente, de que não ficou resolvido nada. Então, quando houve esse acordo, a gente achou por bem, já que a gente ia instalar essa CPI da saúde, recolher. Então, a gente nem pôs em votação e tudo mais. Mas fica à disposição, Ricardo, tem essa CPI já com todas as assinaturas, e de uma grande maioria dos vereadores, e, se precisar, a gente
até para que cobre de não se incorrer em responsabilidade. Tem vereador que acha que esse calote que é dado, a falta do pagamento, não é crime. Tá? Tem vereador que pensa assim, tem o seu direito. Mas é improbidade, né? não é improbidade. Mas eu acho que é motivo de CPI, sim. É motivo de CPI, sim. Ainda mais uma coisa recorrente de 4 anos. Não é possível. Ou seja, está mostrando que não quer buscar resolver o problema. Né? Claro. Então, essa comissão parlamentar de inquérito vai oficiar também já todos os órgãos competentes, inclusive o Ministério Público, de imediato. Vereador Cícero. Maurício, é o seguinte. Primeiro, bom dia a todos. Primeiro que é crime. Talvez a CPI não precisa apurar, porque se já é crime, tem a lei de responsabilidade fiscal, já está apurado, é diferente. Que é crime. E é diferente também dos anos anteriores. Os anos anteriores era a continuidade da administração. Agora não, eu tenho que encerrar dia 31 de dezembro, não posso passar para o outro. O último quadribestre, ou que seja anterior, eu não posso deixar para o próximo prefeito pagar, é diferente, completamente diferente. Agora, que é crime, ninguém discute isso. Por isso que essa comissão parlamentar de inquérito, no exercício de suas funções, já vai oficiar todos os órgãos já. Né? Todos os órgãos que merecem de ofício já por essa comissão parlamentar de inquérito. Vamos chegando ao fim de mais essa audiência, apenas passar para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Vereador Marcos Queria Papa. propor, convidar, recentemente um ribeirão pretano foi laureado pela ONU por ter justamente um software que lida com regulação hospitalar. Então eu queria propor aos colegas que o senhor Mário Adolfo Júnior fosse convidado a vir aqui, ele que foi recebido na ONU por justamente ter criado um software muito simples que trata de regulação hospitalar. Então, eu queria convidá-lo, queria propor aos membros se poderemos, e depois marcamos a data. Já está aprovado. Agradecer demais a presença de vocês, a elucidação que vocês trouxeram, porque enriqueceu o trabalho da nossa comissão, que tem por objetivo maior estudar, aprofundar, né, os gargalos do sistema de saúde de Ribeirão Preto, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Então, estender um profundo agradecimento à presença de vocês. Mais algum vereador? Vereador Maurício? Só agradecer, viu, Ricardo? Eu não sou membro dessa comissão, mas toda vez que como venho se aqui, fosse. sou muito bem Mas é como se recebido, agradecer fosse. a oportunidade de estar participando. A gente acompanha de perto, né, a situação dos 2 hospitais aqui em Ribeirão Preto, Sim, por isso sim. fiz questão de estar vindo aqui. Bem. E lamentar, pedir desculpa em nome da nossa cidade a essa falta de respeito por essas 2 instituições de Ribeirão Preto. Esse não era o tratamento que nós gostaríamos que a nossa cidade desse para vocês. Infelizmente, é uma pena, 120 anos de Santa Casa, 110 anos quase de beneficência portuguesa, a gente chegar nessa situação que a gente viu aqui hoje. Um total falta de respeito com essas 2 instituições. Tudo bem. Agradecer ao doutor Valdemar, que está aqui em nome da Santa Casa, muito obrigado pela sua presença. Ao doutor Ricardo Marques, da Beneficência, e ao doutor Adilson, também da Benê, dizer que os senhores contribuíram muito com essa comissão parlamentar de inquérito e reiterar o compromisso dessa Câmara, enquanto instituição, com o problema enfrentado pelos senhores, pelo hospital, e enfrentado pela população, porque, no fim das contas, quem é punida é a população com essa situação toda, não é? E, mais uma vez, parabenizá-los pelo excelente trabalho realizado, pela história, pelo compromisso que os senhores têm com o Ribeirão Preto. Muito obrigado, viu? Declaro encerrada a presente sessão. Oi. Claro, pois não, pode ficar à vontade. Esse convênio permaneceu com a beneficência
Quem faz a pergunta é o professor Fábio Sardinha, da nossa rede estadual de educação. Tá, ok. Bom, professor, a gente tinha o convênio lá com o IANSP, sim, né? E foi uma grande polêmica. Quando eu cheguei no hospital, esse convênio já estava lá. E estava uma grande polêmica até entre o corpo clínico, né? Porque para algumas especialidades era positivo e para outras não. E o que aconteceu é que a gente fez todo um estudo financeiro onde mostrou um déficit muito grande para a gente, né? E nós tivemos algumas reuniões com a diretoria do IANSP. Eles vieram para cá, nós fomos para São Paulo e mostramos esse déficit. Esse foi um convênio muito complicado para a gente, tanto a nível operacional como financeiro, né? E até que a gente fez esse levantamento, ficamos com uma dívida tivemos um prejuízo de mais de 1,5 milhão. Nós fomos conversar com a diretoria, se eu não me engano, na época era o Dr. Márcio, não sei se ele está ainda, para tentar chegar num acordo, para ver se cobria esse prejuízo. E não se chegou, né? E aí a gente não teve como permanecer. A gente fez o distrato, foi tudo feito corretamente. Se eu não me falha a memória, a gente tinha o distrato, aí falou, vamos dar mais um tempo para a gente conversar. Nesse meio tempo a gente cancelou esse distrato, porque é um prazo meio longo até, e aí nós cancelamos o distrato para tentar uma nova negociação, mas não deram nem R$1 de plus aí para a gente. Não, hoje ficou não, essa dívida não, foi um prejuízo que a gente teve porque a gente aceitou, a outra administração aceitou o contrato. Mas o que ficou pendente hoje são glosas que não foram pagas para a gente. Eles teriam que pagar e essa glosa ela não foi paga. Então, além do prejuízo operacional, nós tivemos também essa parte da glosa aí. Então, assim, a gente até se sensibiliza com vocês, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes vocês têm que pegar uma ambulância para fazer um exame fora da cidade, que eu acho que é um absurdo. Uma cidade como Ribeirão, né? Então, eu acho que é um assunto que tem que ser muito bem tratado, né, a nível de governo, né, porque é estadual, né, esse convênio. Então, quer dizer, como eu falei, nós temos que otimizar a nossa estrutura, nós temos estrutura aqui. Agora, o Santa Lídia, na conversa com ele, falou, não, para a gente foi bom, não sei em que sentido, então eu não sei como é que foi feito o contrato do IANSP com o Santa Lídia. Infelizmente para a gente... Agora, o Santa Lídia vem à comissão, tá? Eles estão convocados, vem numa data oportuna. Tá, mas é então isso. Eu não sei explicar então, não há possibilidade de voltar ao IANSP com os filantrópicos hoje, aqui. Do jeito que está... Não há possibilidade, infelizmente. Santa Casa... Não existe. Também. Ok? Satisfeito? Okay. Obrigado. Então, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.